Uma boa noite a todos os ouvintes do programa A Vida em Palavras e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a todos vocês a estar neste momento comigo, no momento Evangelizar, do programa A Vida em Palavras. Apresentação, Marli Valadares. Nesta noite fria, né? Aqui em Ribeirão das Neves, e dia 22/7/2025. Um abraço aí para cada um que está aí comigo agora nesse momento. Um abraço a todos que vão entrar e que Deus abençoe cada um de vocês que estão aí do outro lado, né? Esperando esse momento para estudarmos a palavra do Senhor, para aproximar mais um pouco de Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre amor, caráter e como se revela, né, o caráter de Deus em nós. E vamos aí agradecer, em primeiro lugar, né, a Deus para ter dado essa oportunidade de podermos lermos a palavra do Senhor, de podermos orar e agradecer a Deus pelo dia, né? Que o dia foi maravilhoso, um dia abençoado, um dia próspero, um dia produtivo. Muitas das vezes lembramos do muito que Deus faz, mas lembramos que só da gente levantar pela manhã e poder abrir os olhos e dar bom dia para o Espírito Santo, já é uma dádiva de Deus. E nós vamos começar esse momento evangelizar agradecendo, né, aos nossos apoiadores, as Fazendinhas Bom Sucesso e a Imobiliária Rubens Silves. Você que está precisando de um lote, pensa, né? Eu tenho um sonho de montar um estacionamento, tanto para carro pequeno, para carreta. Aqui em Ribeirão das Neves eu tenho uma novidade para você, um terreno comercial excelente, aonde você pode vir fazer um estacionamento para carreta, para ônibus, para carro pequeno. Aqui fica, sabe onde? Fica no bairro São Luís, aqui em frente a Eduardo Brandão, aonde aqui está sendo construído todos os comércios, né? Muitos galpões. Então, nós temos lote aqui. E também temos lotes residenciais. Também temos barracão aqui em Neves, nos bairros próximos aqui do centro de Ribeirão das Neves. Você aí que está querendo um terreno, né? Aí de mais de 500 mil metros quadrados, ou que seja acima, é só procurar ou mandar um WhatsApp para este número e venha construir o seu estacionamento. São lotes comerciais e residenciais, logo ali na Avenida Eduardo Brandão. Imagina ali, você com o dinheiro do dia de estacionamento, você já paga o lote. Porque hoje em dia tá muito caro, como eu fui carreteira, tá muito caro a gente achar um lugar para estacionar uma carreta que não seja pago, né? Então nós temos para você aqui, bem pertinho aqui do Eduardo Brandão. Você ligue ou manda o seu WhatsApp 319-9102-6513 ou 319-9726-2973. Ah, você quer vir aqui direto na imobiliária já para ir lá conhecer os terrenos? Então você vem aqui no bairro Santa Paula, no centro de Ribeirão das Neves, a rua principal, número 530. E aqui também você quer adquirir suas fazendinhas de 20 mil metros quadrados, ali em Fortuna de Minas com Esmeralda. Você quer comprar o seu lote em Caetanópolis? Também temos. Você quer uma chácara de 1.600 metros? Temos também no Trevão de Curvelo. Então, as fazendinhas de 20 mil metros ficam entre a Esmeralda com Fortuna de Minas. São 20 mil metros quadrados, 100% financiada, mas ligue rapidinho ou mande seu zap. Nós temos essa chácara de 1.600 a partir de 30 mil reais. Parcelamos também. Tudo 100% parcelado. Você dá uma pequena entrada e a gente
faço o restante para você. São matrículas individuais, ligando 319-9726-2973 ou 319-9102-6513. Agora vamos dar os nossos boa noite aí, né? A todos vocês que estão entrando aí agora, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Débora Ferreira, boa noite. Jason Abraão, boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês aí que estão entrando. Lucas Marçal, boa noite. E que cada um de vocês que esteja entrando aí, Jairo Soares, boa noite, seja bem-vindo. E vamos ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre como revelar, como a gente revela que a gente realmente tem o caráter de Deus na nossa vida. E nós precisamos, né? Todos nós precisamos do caráter de Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não temos uma boa identificação. E vamos ler, né, para nossa meditação, nesse momento, evangelizar. E também pedindo a todos vocês, se inscrevam aí nas redes sociais. A Vida em Palavras, apresentação Marli Valadares. E também se inscreva aí na Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. E venha comigo todos os dias a reflexão do dia e o momento evangelizar todos os dias. E as lives do programa é segunda, quarta e sexta-feiras. Também conto com vocês, espero vocês estar aqui comigo. Hoje nós vamos falar o tema, né? O amor. E a Bíblia sempre fala, né? O tema central na Bíblia refere-se ao amor. O amor, ele é um tema central. Se você for ler a palavra de Deus, você for verificar, olhar bem, ser conhecedor da Bíblia, ela fala muito sobre o amor. Pois o amor revela o caráter de Deus e o seu relacionamento com a humanidade, o seu relacionamento com você mesma, com você mesmo. Aqui fala em 1 Coríntios 13, capítulo 4, versículo 7, Paulo, ele nos ensina e descreve o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. Ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. E mais para frente a Bíblia fala que ele não é ciumento, o amor ele é compreensível, o amor é tolerante. Hoje em dia a palavra que a gente mais vê sobre pessoas se for casado, vou divorciar, eu vou separar, mas não tem coragem de sentar e perguntar o que é que está acontecendo, o que houve, né? Por quê? Quando chega nesse ponto, porque não existe amor. A Bíblia fala que quando não tem amor, não tem diálogo, não tem paciência, né? Prefere achar beleza nas outras pessoas do que na família, na esposa ou no esposo, porque se tem alguém pronto, alguém gastou ali, né? Se tem alguém cheiroso, com a roupa bonita, um calçado bom, porque comprou, gastou dinheiro. Então, nós temos que valorizar as pessoas que estão do nosso lado, não só com bens materiais, mas também cuidar em todo o sentido, que a Bíblia fala que o homem, ele é o provedor, a Bíblia não fala aproveitador. Hoje em dia, geralmente o casal trabalha, né? Mas a Bíblia não fala que a mulher é provedora. A mulher, ela veio para procriar, para acrescentar na vida do homem. Mas a Bíblia fala que o homem é provedor. Então, em Coríntios fala, o amor não se alegra com injustiça. Que tem gente que às vezes acontece uma queda na família, uma queda no filho, na esposa, no amigo. Então, ele vai ali achar bom, né? E se diz assim, bem feito, bem feito. Então, quando existe amor, ali a gente é amparado, a gente ampara, nós amparamos. Com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quando existe amor, não tem mentira.
seja a verdade que for, ela doer o tanto que doer, mas não há mentira onde existe amor, principalmente entre um casal. Então, mas o Senhor se alegra com a verdade, nós se alegraremos com a verdade, porque tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em 1 Coríntios 13 e o capítulo 4 e 7, vocês podem anotar aí, que lá fala: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lá em 1 João 4 e o versículo 8 fala: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Deus pensou em nós em primeiro lugar em tudo. Por quê que Deus pensou em nós primeiro? Porque Ele teve um único filho e deu o seu filho para morrer por mim e por você. Então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele deu o nosso exemplo de amor, né? E aqui em Coríntios 13 fala, né? O que o Coríntios 13 vai falar com nós sobre o amor? Vocês já olharam, já leram? Então lá fala: não se irrita, nem pensa mal. Que a pior coisa quando a pessoa pensa mal da gente, fala, e às vezes a gente pensa mal das pessoas, a gente não coloca só o outro para sofrer, quanto a gente também sofre. Porque o amor não se alegra com a injustiça causada a alguém, mas alegra com a verdade. O amor suporta tudo, acredita sempre, espera sempre e sofre com paciência. É o que a gente não está tendo. Então aqui na frente fala, vamos falar assim, mais abertamente, né? Sobre a existência de diversos versículos na Bíblia que fala sobre o amor. Olha, o casamento é a união do casal. Alguns exemplos incluem, né? Lá em Cantares de Salomão, eu gosto muito de ler em Cantares de Salomão. Lá em Cantares 8 e versículos 6 e 7, ele fala sobre a força do amor. Se você pegar lá, você vai ler que fala sobre a força do amor. Em 1 Coríntios 13, capítulo 13, o versículo 4 e 13, que descreve as qualidades do amor. Lá em 1 Coríntios. Você quer saber as qualidades do amor? Lê Coríntios 13, capítulo 4, versículo 4 a 13. Quer descrever as qualidades do amor? Lê Mateus 19, 6. Quer enfatizar a união de marido e mulher como só uma carne? Então você vai ler Mateus 19, 6, aonde que fala ali do versículo sobre o amor do casamento. Aqui fala no Salmo, né? Os Salmos também fala. Em Cantares de Salomão, o capítulo 8, vou ler para vocês o 6 e o 7. Põe-me com selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e o ciúme rigoroso como o inferno. As suas brasas são brasas de fogo, com ardência, como ardida, insuportável, grande. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferece todos os bens da sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. A pior coisa é quando ali existe o ciúme, não existe o amor, existe a desconfiança. Então ali é o inferno em brasas, porque tanto atrapalha a vida da gente normal, a nossa vida, o nosso cotidiano, e como atrapalha a nossa vida espiritual, quanto atrapalha a nossa vida material. Nós ficamos desolados, nós ficamos sem lugar, às vezes chega a dar dor no peito, porque o desamor é a pior coisa que nós encontramos. Então em 1 Coríntios 13, 4, capítulo 13, versículo 4 e 13, nós também vemos: o amor ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Mateus vem logo dizendo, né, no capítulo 19, versículo 6, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Quantos relacionamentos aí a gente vê a pessoa com falta de compatibilidade de gênio, né? Pensamentos diferentes, muitas das vezes religiões diferentes se atrapalham no amor, enquanto podem haver, né, o conhecimento, o entendimento, porque Deus é um só. Nós buscamos um Deus ali que deu o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário. Então assim fala Mateus. Assim, quando a pessoa se une, por isso que a gente tem que pensar com quem a gente une, porque tanto a gente pode ser prejudicado, quanto a gente pode prejudicar a vida do outro. Porque nós pegamos carga negativa do pensamento negativo da pessoa, e a pessoa pega cargas negativas da gente. Você imagina essas pessoas que troca de casais, troca de namorada, faz troca de casais, a quanto espírito imundo carrega uma pessoa dessa? Quantas pessoas às vezes vão contaminar espiritualmente? Aos olhos do homem é prazeres da carne, mas nos olhos espirituais nós somos contaminados, nós somos apodrecidos, apodrece os ossos. Então aqui lá em Ruth também, capítulo 1 e o versículo 16 dos 8 também fala: onde você for, irei, onde você viver, viverei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, morrerei, e ali serei sepultado, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de você. Quantos casais faz essa promessa ali diante do homem, mas esquece às vezes de fazer diante de Deus. Às vezes ele quer fazer diante das pessoas que estão ali no casamento dele, que estão ali no festa do relacionamento dele, mas qualquer coisinha ele termina. Qualquer coisinha manda embora, não chega a conversar, não vê se o companheiro ou a companheira está com problema, está precisando de um colo amigo, ou está passando por um esfriamento no relacionamento. É a pior coisa quando os dois se sentem que está se esfriando e nenhum toma atitude. A Bíblia fala, quando está morno, o Senhor Jesus nos vomita. E quando o relacionamento chega a ficar morno, ele está terminado. O relacionamento está acabado, ele tem que ser frio ou quente. Então aqui a gente tem que ser para a pessoa que estamos juntos e a pessoa está com a gente. Onde você ir, irei. Onde você viver, viverei. Porque é muito fácil a gente viver com uma pessoa onde ele tem ali bens materiais para ofertar, tem uma boa casa para você ter um conforto, tem ali um carro do ano, tem ali para te ofertar viagens, passeio. É muito fácil ter um relacionamento desse. Mas o relacionamento, quando Deus une, tá ali passando dificuldade, tá junto. Tá ali comendo um arroz puro, tá comendo junto. Não venha dizer, dar valor só enquanto tinha o que ofertar. Hoje a gente vê muito isso. Quando o dinheiro sai, eu vou dizer, pela janela, o relacionamento já saiu pela porta há muito tempo. Então não tem aquela união, vamos lutar juntos, vamos conseguir juntos. Esse é uma união para o ser humano ver. Não teve uma união espiritual. Porque quando Deus une, Deus trabalha espiritualmente. Então Ruth fala, onde for irei, né? Onde viver, viverei. E o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, morrerei. Ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de você. Lá em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 14, acima de tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, o vínculo do amor de Deus, o vínculo do conhecimento de Deus. E tem mais versículos importantes, né, que falam sobre isso, Efésios 5, 25, porque às vezes muitas pessoas falam só no Velho Testamento que fala sobre o relacionamento, é só no Novo que fala sobre o relacionamento, que muitos pregam hoje sobre prosperidade, né? Você ter casa, ter carro, você ter roupa de luxo, carro de luxo, mas não prega sobre você ter uma vida espiritual crescida diante de Deus, aquela vida espiritual sendo regada todos os dias, porque não adianta só um lutar, não adianta
só eu ficar ali lutando. E se o meu companheiro não lutar, não adianta se o seu companheiro não lutar sozinho se você não quer. Então tem que ter união nessa parte. Aí lá em Efésios, né, também fala. Aqui fala, acima de tudo, reveste-se de amor e desse amor do Espírito Santo. Coloca tudo nas mãos de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, fala, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Gente, a gente vê aí quando há um relacionamento familiar bem, a família ali cresce unida, sem briga. E hoje em dia o que mais a gente vê é as pessoas se brigando por causa de um pedaço de terra, por causa de um carro que ficou na família, por causa do móvel que um faleceu e o outro deixou. Então, a gente vê muito isso. E em 1 Pedro 4,8 fala, acima de tudo, porém, tende amor intenso para um com os outros, porque o amor cobre multidões de pecado. Quando você vê um casal muito unido, o casal é próspero. Ele chega, eu tô com esse plano, vamos orar. Ô, meu esposo, eu tô com esse plano, vamos orar nós dois juntos? Ô, minha esposa, eu tô com esse plano, vamos orar juntos, vamos consagrar nossa vida juntos, para que nós possamos conseguir o que Deus acha que nós merecemos. E Deus fala que nós merecemos o melhor dessa terra. Então não precisamos explicar para Deus o quanto nós necessitamos, porque Ele sabe e Ele conhece o nosso coração e Ele conhece a nossa fidelidade e a nossa comunhão com Ele. E em Provérbios aí vem e fala sobre a mulher. A mulher virtuosa, quem poderá encontrar? A Bíblia dá uma exclamação muito grande sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa quer dizer que é aquela que está na luta, na bonança, na dificuldade, na dor, ela está ali do lado. Agora a Bíblia ainda pergunta, a pergunta que Deus faz para o homem. Mulher virtuosa, quem acharás? É uma interrogação muito grande. Aí a Bíblia responde, é muito mais valiosa do que joias. Quem tem também um marido virtuoso, quem tem uma esposa virtuosa, aquela que não leva ele para caminhos maus, aquele homem que não te leva para coisas que não agradam a Deus, então somos virtuosos. Então, um casal que realmente é unido, ali que respeita um ao outro, ele é próspero diante de Deus em todos os sentidos da vida. Então, esse é os versículos, né? São esses versículos que podem ser usados nos momentos bem especiais, como casamentos, aniversário, né? Aniversário de casamento, ou simplesmente como uma forma de fortalecer o seu relacionamento com a sua esposa, com seu esposo. Então você usa, vamos ler, convida ele, vamos lá ler Pedro, vamos lá ler o livro de Pedro, Efésios, vamos ler Provérbios, Cantares de Salomão, né? Onde tem ali que a gente faz declaração para nosso companheiro e o companheiro faz para o companheiro. É bíblico, então nós temos que amar realmente. Essa é a palavra que eu tenho nessa noite, nesse momento, evangelizar. Que nós temos que ter amor, sermos unidos para que a nossa vida prospere, primeiro espiritual, diante de Deus, para que as coisas materiais venham também em proporção da intimidade e do compromisso que nós temos com Deus. Nós só recebemos de acordo. Satanás também dá, gente. Ele tem o mesmo poder que Deus, mas o Satanás dá coisas que não duram. Coisas que você tem hoje, você tem a mão cheia, amanhã você perde. Pessoas que servem Satanás, ele tem tudo, ele dá prosperidade, ele dá tudo que você pode imaginar. Mas ele te dá uma doença que não pode te curar. E quem pode curar é somente Deus. Busca o Senhor Jesus, fica aos pés do Senhor, para que você tenha a sua vida espiritual em santidade com Deus e você tenha prosperidade espiritual para que venha prosperidade material. Foi assim que eu consegui chegar até onde eu cheguei na minha vida. Eu tendo a prosperidade espiritual, eu tenho intimidade com Deus. E que Deus abençoe todos vocês e tenham uma boa noite. E vamos terminar com a oração que o Senhor nos ensinou nesta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã,
e para todo sempre. Amém. Obrigada a todos vocês aí que estiveram aqui comigo durante a live. Que o Senhor Jesus abençoe. Amanhã voltamos com a reflexão do dia e o programa A Vida em Palavras e o momento Evangelizar. E que Deus abençoe e tenha todos uma excelente noite na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.